Olá, Noemi. Oi, Mário, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Eu tô bem também. E como que você tá aí? Tá frio, parece? Tô bem também. Mais pelo look hoje, pra ser bem sincero. Queria uma roupa verde que combinasse com o meu cenário, ó, azul, amarelo, verde, que hoje tô bem clima de Copa, mesmo que a gente perdeu. Porque hoje era pra gente tá, né, vivendo a Copa de novo. Era outro jogo, né? É. Tô triste. E o que você tá bebendo? Hoje eu tô de cappuccino. Hoje eu tô com água, porque hoje eu queria beber, então eu não sei se eu vou beber, pelo menos um vinhozinho, então tô me hidratando. E até falando em beber, né? Esse episódio, gente, é muito especial pra gente, porque a gente decidiu conversar sobre muitas histórias que já aconteceu com a gente, principalmente lá atrás, quando a gente tava na faculdade, quando a gente bebia, diferente de agora que somos mais adultos e tal. Mas, gente, agora somos do lar, somos... eu pensei várias coisas que é melhor não falar. Mas, gente, esse episódio esperamos que nossos pais não vejam, porque decidimos contar todas as vezes que nos colocamos em perigo por ser neurodivergentes, por ser autistas. Foram muitas vezes que a gente se colocou em perigo e a maioria das vezes foi por culpa minha, Mário. Me desculpe, mas eu realmente pego Eu pesado. te desculpo, foi bom, temos muitas histórias agora. Mas, gente, é sério, a gente muitas vezes, assim, são histórias que a gente nunca contou pra ninguém muitas vezes, mas que hoje em dia... Eu não contei pra ninguém isso. Nada disso. Também não. Eu também não, porque eu tinha medo de não poder mais sair. Porque foi em 2014 essas histórias, muitas 14 ali até 17 por ali, que era quando a gente era mais inconsequente, né? Mas, em nossa defesa, nosso córtex pré-frontal tava ali em desenvolvimento. O meu ainda tá, tô brincando. E o meu espero que esteja, porque eu ainda quero um pouquinho mais de limite. Tô falando, já tem 3 episódios, né, que a gente não respeita nossos limites. Espero que isso entre na nossa cabeça. Eu espero também. E querendo ou não, eu acho que essa coisa até do córtex pré-frontal, né? Eu acho que pra quem não sabe, vou dar só uma explicadinha nessa palestrinha. Mas tem muito a ver com o controle inibitório. Então, essa capacidade que a gente tem de frear uma ação, de frear um comportamento. Então, é igual, às vezes, quando a criança ela quer comer o doce antes de almoçar, antes do almoço. Aí a mãe fala assim, não, primeiro você vai comer sua comida, depois você vai tomar sorvete. Aí, uma pessoa com dificuldades, né, do autismo, do TDAH principalmente, tem muita questão de ter dificuldade de controle do impulso. Aí a pessoa, na verdade, ela só quer rápido comer logo, ela só quer ir, ela só quer fazer, foda-se. Ela quer o prazer e a adrenalina imediata. Exatamente. E Sim. é isso que a gente quer. Sim. E aí, gente, a gente vai até começar com uma história já bem doida. Polêmica. De que eu e a Noemi tinha um hábito. Melhor, hábito é uma palavra meio forte. A gente tinha um costume recorrente de fazer o quê, Noemi? Aceitar carona de estranhos. Gente. Mas era culpa minha também. Era. Obrigado por reconhecer, mas 30% da culpa é minha, porque eu falava, Noemi do céu, você tá doida? Mas eu deixava e eu ia junto. Porque, gente, por exemplo, a primeira história foi em 2014, na semana de recepção, quando eu entrei na psicologia, né? Noemi era minha veterana, mesmo que a gente é amigo de infância, ela entrou na psicologia antes de mim. Mulheres, né, e aí, gente? Mulheres são mais inteligentes. Então... Parabéns pra vocês, eu concordo. Não me oponho a isso. Obrigada. Mas o negócio, gente, foi que a gente foi na festa, foi legal, a gente ficou lá, a gente não bebia. Eu tinha 20 anos, a Noemi 19. Sou muito bom com datas. E aí, quando deu a hora de ir embora, a gente não queria ir embora de a pé, porque numa semana antes, a gente foi embora de a pé desse mesmo condomínio, atravessou a trilha do trem correndo, quase de madrugada, a gente viu que era perigoso. A gente teve noção do perigo depois que a gente tá na situação. Vocês são assim? Porque, na verdade, eu nem tenho na hora que eu vejo que eu falo assim, eu acho que isso não devia estar acontecendo. Eu não, eu acho que ainda na hora eu nem racionalizo muito. Então, e aí esse dia a gente viu que não compensaria correr de madrugada na trilha do trem. E aí, espera aí, que sempre passa um carro aqui fazendo barulhão quando eu tô gravando vídeos. É impressionante. Mas enfim, e aí a gente tava lá, sabia que não podia ir embora de a pé e tal, de repente...
chegou um cara muito estranho que a gente não conhecia, que era da minha turma, que eu não conhecia, Tinha acabado de e falou... conhecer, assim, na primeira semana, você não conhece assim, ninguém. A gente conversou com ele só no rolê e tal, ele virou pra gente e falou assim, olha, eu vou levar vocês embora, e saiu andando. E eu não sei falar não. E a Noemi falou o quê? Obrigada. Tudo bem, né? E aí eu já chamei a Noemi no cantinho e falei, Noemi, você tá doida? A gente não conhece ele e tal. E a Noemi meio que falou assim, ai, foda-se, quero ir embora logo, ele vai nos levar embora e tal. E aí eu sou muito preocupado. Até falei, acho que no último episódio, né, que eu tenho diagnóstico de TAG. E aí eu fiquei super preocupado, não sabia se a gente ia ou não, mas o cara ofereceu. Foi ficando mais tarde, foi todo mundo embora do rolê, até que no final ficou só a gente, praticamente. E eu já cagando de medo, né, não sabia. E eu nem pensou. Mas, não, gente, Noemi sempre de boa, ela nunca acha que nada de ruim vai acontecer com a gente, enquanto eu já fico pensando como que eu vou dar sinais de quem me matou. O Mário, ele planeja os detalhes, que é tipo, quando chegar em tal lugar, você faz isso e isso. Se acontecer aquilo, você tenta isso e isso. E eu assim... Eu brinco que eu sou mais autista e a Noemi é mais TDAH, porque eu sei tudo, gente, de planejar tudo mesmo, eu planejo tudo. Agora a Noemi é tipo... Ela planeja, mas na hora ela decide. Ela é boa em improvisar, eu sou bom em planejamento. Então, enfim, deu a hora da gente ir embora, a gente entrou no carro dele com um amigo dele, o amigo dele dirigindo, ele no banco do lado, e eu cagando de medo. Inclusive, né, não tinha crédito, não tinha crédito, o que é que eu fiz? Peguei esse meu celular daqui, olha, e fiquei fingindo que tava falando com a minha família, falando, oi mãe, não, a gente tá aqui com o fulano, ele tá nos levando em casa. Ele vai deixar a Noemi na casa dele, depois vai deixar eu na minha. Assim... Celular desligado, gente, eu fingindo. Você não tá entendendo o que eu e o Mário é. A gente é tão desprendido da realidade. É um desprendimento. Claro que o menino tava vendo que o Mário tava forçando. Gente, hoje em dia nós vê... A gente vê e fica assim... Nossa, que vergonha. Não, hoje em dia eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, porque a história piora. Mas o negócio é que a gente no carro, eu cagando de medo, pensando que ele ia matar a gente, sei lá, ia jogar numa ruela e tal. Aí ele falou, onde vocês moram? Ele falou, vou deixar ela primeiro na casa dela e depois ele, né? Aí eu já pensei, pronto, eles vão deixar a Noemi na casa, ela vai me matar e jogar atrás do Camaro. Mas nisso, eu ainda tava no carro, na carona. E aí chegou na casa da Noemi, deixou a Noemi, eu falei, Noemi, me avisa, melhor, eu vou te avisar quando chegar em casa. E aí fui cagando de medo e tal, eles nos deixou em casa, e aí beleza. Acabou a noite e tal. E aí por que a história piora? No telefone fixo dele. Porque era a realidade, gente. Pra quem não sabe que é um telefone fixo. É um telefone que fica fixo na sua casa. Que tem um fio, gente. Muito doido. Tinha um fio antigamente. Nossa, mesmo. Fiquei até mal. Me senti velho. Mas aí, acabou a noite e tal, isso foi num sábado, né? Quando foi na segunda-feira que eu cheguei lá no curso, a gente descobriu que esse cara não era aluno da psicologia, que ele era um policial civil infiltrado. E que ele tava lá mesmo, procurando pessoas que estavam usando droga pra descobrir quem eram os mandantes. Então, ele nos ofereceu carona. Ele tava procurando os traficantes. E ele nos ofereceu carona, provavelmente porque a gente tava lá na festa conversando com essa galera e nem sabia. Gente, tava rolando tráfego, tava rolando investigação e a Noemi não leu nada do contexto social. A gente não leu nada. A gente tava cego. E ele ainda perguntou se a gente fumava. E a gente não, a gente nem bebia. Não. Não, gente, a gente foi muito inocente. E essa é uma palavra que é importante vocês guardar, que a gente muitas vezes é que a gente foi muito inocente, mas não é inocente. Na verdade, a pessoa autista, ela tem uma falha ali, né, pela rigidez cognitiva, pelo córtex pré-frontal, em conseguir ler perigo. Sociais. Ler contextos sociais. Me desgasta extremamente ler um contexto social. É um movimento que eu nem faço muito. Sabe, é uma coisa que o Mário zoa. Que eu não Ela sei não ler. vê, gente. Nisso a Noemi é mais comprometida que eu. Ler contextos sociais pra mim é extremamente difícil. Às vezes eu leio mais as pessoas do que o contexto. E eu tenho que estar interessada nelas. Então, assim, na terapia eu sei ler. Mas na vida real... Não.
Não. Noemi às vezes faz uns negócios que parece ser grosseria, mas não é. É só que, tipo assim. Era só Enfim, minha vou expor opinião. ela muito, não, que isso aqui Pode já tá expor. saindo do episódio. Não, eu quero falar, às vezes parece que ela é grossa com a pessoa porque ela só perdeu o interesse. Tipo, ela só perdeu o interesse. E a pessoa acha que não, né? Nossa, ela nem fingiu que queria ouvir. Não, gente, não é assim que a autista funciona. Eu Perdeu o não vou interesse, fingir que eu acabou. quero te É ouvir. tipo. É, tipo, quando a gente era adolescente, isso era muito pior, porque a gente. Voltando, nós não tinha córtex pré-frontal desenvolvido. Então era muito Nem mais. Mask. Nem MESC. Então, tipo assim, Porque era até ser casos de. psicólogo, essa é uma questão também, né? Porque foi uma É. escola de Mask. Que é Ah, eu como que é falo isso. mascarar? É só você fazer É. psicologia. Eu falo isso. E nisso, gente, é importante ver ali, né, que a pessoa que é autista, ela vai ter dificuldade aí com o controle inibitório, né, com as funções executivas. Então, por causa disso, ela pode se colocar mais em perigo, porque ela não lê contextos sociais, tem muita coisa envolvido. E aí, no caso, a gente não leu nada desse contexto social, os polícia estavam trabalhando, no final eles prenderam várias pessoas, parece que tinha mais de 1 tonelada de maconha ali envolvida e tal. E aí, isso foi uma notícia lá em 2014. E a gente lá no meio não sabendo de nada disso. E sem colaborar com a investigação. Sem colaborar, porque a gente só tava com medo do cara nos matar. Quer dizer, eu, O né? Mário, né? Noemi só queria ir embora pra casa dela, eu com medo do cara nos matar. E no final ele era polícia. Nossa, gente do céu. E até falando nisso de carona, Noemi, eu acho que tem aquela outra história que eu ainda acho mais pesado que essa. Quando a A gente do era mais... McDonald's? Essa mesmo. Quando a gente era jovens, a gente tinha um costume de comprar bebidas, ir pro centro, no ônibus, né? A gente congelava a bebida, ia pro centro de ônibus, bebia, ia pra boate, a boate era de graça, assim. A gente conseguia aproveitar muito as coisas ali, sem grandes gastos. E aí, um dia, a gente não tava muito na onda, a gente foi, só que aí quando deu 2 horas da manhã, a gente cansou, e aí a gente saiu lá das boates da Praça da Bicota que existiam e fomos pro McDonald's. Vou deixar você contar essa parte. Eu tô com vergonha, não sei se eu Você quer que eu conto? melhor. Gente, eu tenho uma memória Tô me muito sentindo boa. exposta nesse episódio, mas... Então vou contando. Enquanto Vai. depois o editor vai pôr um foco no seu... Tô zoando, não vou fazer isso não. Mas o negócio, gente, é que a gente tava lá cansado. E aí vem o porquê que eu tô contando essa história também. Porque também outra coisa que acontece é sobre a fuga da sobrecarga que a pessoa que é autista pode ter. Eu acho que a Noemi se coloca mais em risco por causa disso. Muitas vezes... Eu tenho certeza, Mas é. na verdade. Mas é mesmo, gente. É tipo assim... É, na hora que eu quero ir embora, ela vai. eu vou... Não importa o que isso custe. Ai, eu amei essa Gente, eu sei que tá frase. parecendo que eu fiz um episódio de complô pra expor Noemi, mas depois eu vou expor a minha parte também. Ai, Porque ai, a parte Deus de do caronas é da Noemi. Digamos que a minha parte é muito mais só se vive uma vez. E eu acho que é aí que eu me exponho. Mas a da Noemi é muito mais caronas, precisa ir embora, tô em Beber meltdown. bebida de estranhos também. Ai, Sempre nossa, é fiz. verdade. Nossa, deixa eu me esconder. Mas isso é verdade. Nossa, lembrei de muita coisa agora. Fiquei com vergonha. Viu? Vamos por nossa abertura. Parar esse... É. Tô brincando. Mas assim, gente, e aí o que aconteceu, voltando pra história do McDonald's? A gente já tava sobrecarregado, cansado, tava lá esperando. A gente ainda era jovenzinhos, então não sabíamos do autismo. Inclusive, os critérios do DSM-TR não existiam. Porque isso tudo, gente, que eu tô contando hoje, que a Noemi tá contando, é de antes de 2017. 2018 bem estourando. 2014 e 2013, 2017 ali. 2014. Não, por isso a gente já tá contando isso. Já passou tanto tempo, já eram outras versões, nossa. Mas enfim, Que maduro. eu me ele. acolhendo, eu me Essa acolhendo, também. eu me acolhendo. Tô com terapia em dia. Ai, ai. Mas, Não abusa da é, terapia. é verdade. Mas o negócio, gente, é que a gente tava lá e aí tinha uma mesa com várias pessoas lá, todos homens e tal, um cara com roupa do exército, um povo fazendo uma algazarra, eu e a Noemi no nosso cantinho lá, só querendo ir Comendo embora, nosso cansado. sanduíche, esperando das É. 5 da manhã, porque é a hora que rodava os ônibus. Então a gente foi É. lá pra essa. pra Não esse existia McDonald's, Uber. 2 e pouca da manhã. É.
E a gente tava Lembrando que esperando não existia assim. Uber, gente. Não tinha Uber. Tipo, não existe isso. Ou você paga caríssimo num táxi, ou você espera os ônibus voltarem a rodar. E eu e o Mário tava lá esperando esse povo... Não, comendo, né? Comendo. Aí veio um menino e sentou assim na nossa mesa do meu lado e falou assim, eu te conheço. Eu te conheço. Eu estou rindo nervoso. Não, Você ele falou... estuda onde? Aí eu fui e falei, a minha escola, né, na época. Aí ele foi e falou assim, eu também. E hoje em dia eu olho pra isso e tipo assim, claro que o menino não estudava na nossa escola. Ele só tava falando Era gente que a gente aquilo. nunca viu. Era gente que eu nunca vi. Tipo, claramente eu saberia, eu estudava nessa escola desde a 5ª série. Então, assim, eu saberia, eu estudava nessa escola desde a 5ª série. E ele tava... Só que na hora eu nem raciocinei também, não. E ele começou a puxar assunto e nós conversando. Aí ele falou... Ai, eu vou dar carona pra vocês, vou levar vocês pra casa. Aí eu falei, eba! Não, aí ele falou, e onde você mora? Aí você falou, no bairro e tal. Aí ele virou e falou, eu também! Então vou levar vocês. Levantou e voltou pra mesa com um monte de cara que a gente não conhecia. Olha isso. E aí, gente, Mãe do aconteceu o nosso script. Aconteceu o nosso script. Eu falei pra Noemi, você tá doida, Noemi? Ele sabe onde a gente mora. Eu falei, não, Noemi. Ele, gente, eu sempre fui... Não tem a ver com isso, não. Eu falei, Mari, ele sabe onde a gente mora, de boa. E eu com o meu tag, virei pra ele e falei assim, sabe o que vai acontecer, Noemi? Eles vão me matar, vai te jogar fora e, enfim, assim, eu fiz meio terrorismo porque eu sou cagão. Eu não tava nem aí se isso acontecesse. Eu só queria ir embora. Eu tava exausta. Então, Noemi só queria ir embora. E eu... Nossa, eu só vi e eu só fiquei pensando assim, nossa, gente, eles eram uns 4. Tipo assim, falei, nossa, gente, vai dar muito ruim isso. E aí, gente, a gente tava lá no nosso lugar, né? Esses caras voltaram pro lugar deles, e aí eu fiquei a noite inteira planejando como que a gente ia embora sem eles dizer que a gente tava indo embora, porque eu fiquei cagando de medo. E aí, por... Uma ironia do destino. Eu ia falar intervenção divina, porque eu nem pensei que ia acontecer alguma coisa. Esses caras começaram a brigar entre si e se baterem com as bandejas e derrubar comida pra todo lado. Começou uma briga generalizada. Aquelas mesas que a cadeira já é grudada nelas, tipo de pátio de escola. E a gente... gente, isso é bem antiga, é da época que o McDonald's era colorido. Então, tipo assim... Não era minimalista. E aí... Então, gente, começou uma briga generalizada. Eu já comecei a cutucar a Noemi, vambora. E aí a gente saiu correndo. E aí tinha uma praça do lado do McDonald's. A gente foi pra essa praça. Já era umas 4:30 da manhã. E aí, eu morrendo de medo. O que acontece? Você não lembra? Eles começaram a procurar a gente, né? Eles começaram a procurar a gente. Nós tentando dar uma escondida, assim. Eles foram lá na praça. Gente, não é mentira. E aí, só lá na praça, eu pensei, nossa, eles tá muito com vontade de me matar. E aí, a gente ficou lá na praça, escondido. Eles nos procurando, até que... Por uma graça, assim, chegou um ônibus, a gente já correu, entrou dentro dele. E foi essa a nossa madrugada. Fugindo de uma galera que a gente não conhecia. Pensou, né? O plot twist é eles nos conhecer mesmo. E eu que sou doido. Que eles estejam ouvindo esse podcast. Seria doido, né? Pensou? Mas não vão estar, não. Não. Não é nosso público. Mas, gente. Assim, não, mas hoje em dia, eu olhando isso, eu acho muito louco. Tipo assim, nem passa pela minha cabeça. É um negócio assim que na hora. Por isso que eu não posso ir pro leste europeu. Se eu for, o Mário tem que ir comigo. Não, porque o negócio... Nem pra Tailândia, que eles vão órgãos e tal. Exatamente. Nada E eu disso sempre eu sou a posso pessoa que pensa isso tudo, gente. Porque se a pessoa parar e falar assim, eu quero te vender isso aqui, eu vou dar atenção, eu pego os panfletos na rua. Porque eu fico pensando, coitado, ele só quer trabalhar. E eu sempre falo pra Noemi meio que... Não, Gente, a Noemi é muito mais aberta e carismática do que eu. Eu falo que ela é a legal da dupla. Eu sou o chato que quer chegar no objetivo final. Eu finjo melhor que você, mas eu sei que é legal. Não, na hora da empatia eu sou legal. Se a pessoa tá trabalhando, me comove. E assim, pacientes que estão me escutando,
É claro que a gente que é psicólogo faz distorções cognitivas, mas a gente reconhece. Eu reconheço tudo isso que eu tô falando, mas na hora ali de um cara nos procurar na praça, vocês acham que eu vou pensar que eu posso estar distorcendo? E na época também, é igual eu falo, gente, tem muito tempo, córtex pré-frontal formando, enfim. E aí, gente, eu acho que é importante voltar até ali. Quando a gente fala da questão do perigo, nesse caso, toda a questão ali do risco, do TEA, né, pela rigidez cognitiva, o processamento ali sensorial desregulado vai fazer a pessoa também ali não processar direito ali as funções executivas, ela vai fugir mais do perigo, ela não vai fugir tanto do perigo, o cérebro dela vai ter muito mais dificuldade ali de processar o ambiente, vai ter também a questão do meltdown, né, a pessoa vai querer fugir ali dele, e aí ela pode se colocar mais em perigo. Então, essas histórias, essas duas, né, sobre pegar caronas com o estranho, seria mais pra ilustrar isso. Mas quando a gente já fala... Esgotamento. É porque chega um momento da noite ou do evento que eu só não quero mais ficar ali. Acaba a bateria, né? Chega. Chega, eu quero ir embora. Tipo, ou eu quero ir embora, eu quero me isolar, eu quero sentar. Então é muito essa vibe de isso aqui, já morreu. Acabou. Já deu, vamos embora. Já deu. E era sempre assim, olha, às vezes nós lá de boa e tal, Noemi, já deu, vamos embora. Aí eu, já do nada? Aí ela, Aí dependendo, a gente, lá atrásão, né, a gente tinha que esperar a primeira corrida do ônibus, ou acontecia essas coisas. Teve às vezes que a gente pegou, essas duas vezes a gente não, uma a gente pegou, outra não, né? Mas teve às vezes que a gente pegou carona e, tipo assim, o carro fez 6 paradas, porque tinha um monte de gente. Na época, quando eu formei, eu lembro que a gente foi na boate e aí a gente... pegou um Uber e aí eu falei pro Uber me deixar em qualquer lugar que eu ia embora de a pé pra minha casa. Fui embora de a pé pra minha casa de madrugada. Cheguei, eu fiquei andando de a pé mais de uma hora. Eu casa várias vezes também, só porque eu queria ir então, muitas vezes quando a gente fazia muitos rolês lá na minha casa, eu não ia embora do nada, assim. Já deu ir embora. Também. Aí ela... disso, mas é outra coisa que eu odeio. Ela só despedia de mim e falava, não vou falar pra ninguém não. Eu amo vocês de coração. Eu só não sei chegar e falar tchau, gente. Ai, é chato. Ai, é igual festa de Natal, de Ano Novo. Eu odeio ter cumprimentar todo mundo. Eu cumprimento porque senão vou ser grosso, mas Outra é ruim, estratégia minha é esperar a festa acabar pra eu não ter que despedir. Eu gosto de ser o primeiro a chegar e o último ir embora por causa disso. Pessoas de uma... Porque todo mundo já dormiu. Aí é a hora que... vou ter que ir embora. Ou eu ia embora quando tava todo mundo já dormindo. Que aí eu já não tinha que despedir. Então tem muito a ver com isso. Sim. Ai. E assim, gente, E aí falando também, né, do como que outras neurodivergências também podem se colocar em perigo, né? Aí volta a questão do TDAH, por exemplo. Igual eu tava brincando ali, né, que eu sou mais autista, não é mais TDAH, porque aí quando a gente já fala... Mas é que no caso, a Noemi sempre teve uma coisa... que eu também tenho, mas digamos que aí é mais metade a metade, que é a questão de gostar de adrenalina. A gente sempre gostou de brinquedos perigosos. A gente via que os brinquedos estavam desmontando. Sabe a sensação que você vai morrer? Eu amo ela. Quando a gente quase tava ali saindo com alguém, quase tinha um acidente de carro, a gente ficava com uma adrenalina assim, nossa... Você viu? Quase bateu na gente. As pessoas ficavam assustadas, a gente ficava tipo... É muito bom viver. Você viu que quase tombou? Exatamente. E aí, Noemi, você poderia até falar um pouco mais pra gente por que a pessoa que tem TDAH gosta disso, assim? De estar vivo? Então, gente, pra quem não sabe, também tem TDAH. Né? Uma condição aí um pouquinho complexa quando junta esse tanto de coisa na pessoa. Mas assim, o que acontece é que entra exatamente nessa parte que o Mário sempre está comentando aqui, sobre essa busca absurda pela adrenalina. Então, uma pessoa com TDAH, ela tem algumas alterações na dopamina do cérebro dela, que é essa coisa do prazer, que é o hormônio do prazer. Aí o que acontece? Se torna uma busca muito inconsciente, né? Por situações de risco, uma situação de adrenalina. Tanto que muita gente com TDAH acha que é bipolar. Então, às vezes a gente acha mesmo. Acho que até uma época antes, porque eu sempre achei que eu tinha TDAH, né? Desde antes de entrar na psicologia, eu sentia que eu tinha TDAH. Só que era uma coisa que eu não ficava pensando ou querendo investigar. Era outra época, né?
Os medicamentos eram muito diferentes também. Sim, eu só pensava, nossa, eu acho que eu tenho TDAH. Porque todos os testes, assim, de faculdade, que a gente faz vários testes na faculdade para aprender a aplicar. Função executiva. De funções executivas, todos os meus testes davam que eu era muito impulsiva. E, de fato, eu sou. Tipo assim, eu sou uma pessoa extremamente impulsiva. Extremamente. E acho que nessa parte, assim, da pessoa ela ter a dificuldade com o controle inibitório, entra exatamente nisso. Porque você quer um impulso de fazer. Eu quero, vamos. Então, se alguém falar, vamos viajar? Vamos. Eu já vou entrar no site na hora para ver a passagem. É aquela coisa assim de, vamos, me deu vontade, me motivou, eu tô dentro. Então, sempre é assim. Sempre tem a ver com isso. Então, esse gatilho da novidade, ele é extremamente importante para quem tem TDAH. Então, quem tem TDAH tem dificuldade com coisas monótonas, rotina, cansativo, tédio. O tédio, você tem dificuldade com lidar com o tédio, você quer novidade o tempo inteiro. Então, várias pessoas com TDAH reclamam porque iniciam vários hobbies e param. Tipo assim, você começa um negócio, para. Você começa outra coisa, para. Então, eu, por exemplo, eu tô me coçando para fazer boxe. Eu queria muito. Só que eu sei que eu não vou fazer porque eu não quero me sobrecarregar de atividades agora. Só que em outro momento eu quero iniciar esse novo esporte. Eu quero fazer uma luta. Porque os esportes que eu faço, eu sempre gostei de esportes, eu amo esporte, eu só odeio perder. Mas os esportes que eu faço agora tem a ver com bola, altinha, futevôlei, tá mais para essa vibe. E eu queria uma coisa de luta. Né? Só que é mais pelo movimento do corpo mesmo. Mas eu sempre pratiquei esportes, capoeira, coisas radicais também. Eu andava de skate uma época, eu sou ruim, mas eu já tentei. Eu e o Mário andava de patins, eu também sou ruim. Porque eu tenho medo de quebrar meus dente é caro. Não, o tanto de coisa que a gente já fez, nossa, não tá escrito. Exatamente. E eu sempre trago uma novidade pro Mário. E eu sempre tô procurando E eu novidade. sempre quero. Eu sempre falo que ela tem uma curadoria muito boa. Eu sempre vou. Nossa, eu tô andando de patins e tal, vou comprar um também. Aí a gente ia andar de patins. Exato. Não, porque eu tô pensando de ir em tal lugar, viajar, eu quero ir também. Ou eu falo assim pro Mário, nossa, eu descobri que em tal lugar tem tal coisa. Aí eu falo, vamos fazer, o Mário, vamos? Igual a gente já pulou de paraquedas, a gente pulou de parapente em Floripa. Exatamente. Aquela Lagoa da Conceição. Nossa, eu não lembrava o nome da lagoa. Eu lembro, é lindo. Nossa, foi lindo. Foi bonito mesmo. Mas trilha, essas coisas assim, né? De vamos meter a cara e que o povo fala assim, meu Deus. Tanto que a minha mãe, ela tem medo. Porque eu sou bem louca mesmo. Eu lembro que na infância eu afoguei, gente, sério mesmo. Mais de 9 vezes. Quando eu era criança. Acho que eu já contei isso pro Mário. Você já contou, mas eu não lembrava que era tanto. Era, mais de 9 vezes. Porque eu esqueço, também pelo TDAH. Eu esqueço do trauma. Então, isso é verdade. Isso é verdade, que às vezes eu acho que você não vai querer fazer algumas coisas, e aí a gente vai fazer, e eu falo, eu achei que você não ia querer não, por causa daquela vez que aconteceu isso, aí você, eu esqueci. Exatamente. Eu esqueço. Isso é verdade. Então, quando eu era criança, eu amava toboágua, tobogã, tudo de clube, eu era obcecada em nadar em água. Né? Eu acho que isso tem muito a ver com essa coisa da descoberta. Da adrenalina. Da adrenalina, eu era muito assim. E eu queria ir no toboágua mais alto, porque eu gosto. Eu gosto de me sentir viva, que é isso que eu tô tentando explicar. Eu gosto. Só que eu não sabia nadar. Eu não sabia nadar. Como que uma criança vai sozinha no toboágua sem saber nadar? E eu ia escondido da minha mãe. Então eu ia pro clube, eu me perdia no clube, ia andando, e eu escondido da minha mãe. E eu subia nesse toboágua e desci, chegava lá, eu ia descobrir quem ia me ajudar. E sempre alguém me pegava quando eu tava afogando. Só que tiveram vezes que eu ia em piscinas vazias, porque lá embaixo que eu esquecia. Eu esqueci. Aí lá embaixo eu lembrava, nossa, não tem ninguém lá. Porque eu olhava assim, daí falava assim, nossa, não tem ninguém pra pedir ajuda. Aí é a hora que eu afogava. Então eu já afoguei umas 9 vezes. Então eu não tenho medo de mar. O povo tem, né? De tipo assim, eu vou nessa canoa. Eu tenho medo de tudo. Eu já tombei em jet ski, porque eu acelero muito. Eu esqueço, eu perco a noção. Eu perco noção de velocidade dirigindo o carro.
Então, rapidinho, eu posso capotar um carro. Eu falo, Noemi, não pode ter moto. O meu sonho era ter uma moto, mas eu sei que eu não posso ter uma moto. Então, isso tudo tem a ver com essa coisa de adrenalina. Então, é uma coisa que você tem que tomar cuidado, né? Tanto é que você até citou o paraquedas, eu acho que essa também é uma história muito boa, porque quando a gente foi pular de paraquedas, foi eu, Noemi e meu irmão, aqui em Uberlândia mesmo, né? E meu pai. Meu pai foi com a gente, ele só ia passear no avião e nós 3 ia pular, né? E aí, beleza, quando a gente chegou lá, que a gente tava entrando no lugar, tinha um cara aterrissando, e na hora que a gente chegou, a aterrissagem deu errado, ele só caiu assim no chão, olha, pá! E fez um barulhão, e aí ele e o instrutor desmaiou. Na queda. Foi horrível, gente. Foi tipo assim, a gente viu o Cox. Não, o cara depois... Foi uma ambulância buscar ele. Não, eles pôs aí numa caminhonete e levou embora, não podia ir ambulância lá. Não, mas era isso, de tipo assim, teve que imobilizar ele. Foi horrível, assim... A gente chegou lá já com essa recepção. E aí meu irmão já ficou assim, eu não vou não, teve acidente e tal. Eu e Noemi só olhou um pro outro e falou, a gente vai, nós já pagou. E aí... Na hora eu ainda falei assim, você acha que eu não vou por causa disso? Vocês comem grande. Aí eu falei ainda pro Mário, ele é grande, ele é pesado, deve ter tudo isso. Era um cara que passava do peso ali do que podia pra ser seguro. Um argumento então nem é aquela coisa de... Nossa, eu tô com medo, não vou não. E infelizmente eu tenho a crença de já deu uma coisa ruim agora eles vão estar mais atentos, não vai dar outra. Essa crença me salva quando eu vejo que um negócio deu muito ruim. Então agora eles vão estar atentos, não vai acontecer comigo. E aí a gente subiu no avião, né? O avião foi ali chegando na altitude. Na hora de pular, eu olhei lá pra baixo, eu fui o primeiro a pular, pensei assim, nossa, gente, a gente vai pular mesmo? Aí que caiu minha ficha que eu tava pulando um avião em movimento. E aí eu pulei. Rápido, gente. É muito rápido. É muito louca a sensação. Foi a melhor Foi muito bom. Mas eu falo pra Noemi que eu também gosto muito de adrenalina e tal, né? Isso entra também nessas questões de funções executivas. O problema é que agora eu falo pra Noemi que nada mais me satisfaz de adrenalina. Porque agora os brinquedos do Camaro, os brinquedos dos parquinhos é tudo... Aquelas coisas. Não, uns tinha. Agora nada mais tem graça, assim. Nada faz eu achar que eu vou morrer. Nada dá a sensação de morte. Uma vez eu fui num brinquedo que ele tava no rumo da rua. Aí eu ficava vendo a rua, aí me dava a sensação que eu ia espatifar lá. Mas fora isso... É isso que a gente quer. Uma sensação controlada de... Sabe quando o brinquedo mexe tanto que seu corpo dói? Ué. Nós é doido, Mário. Não. Espero que vocês se identifiquem. Se vocês não se identificam, gente, eu ia falar que bom, né? Que bom. Mas... porque é ruim, porque às vezes você quer uma adrenalina. E assim, olha, numa rotina, no dia a dia, as coisas não tem adrenalina. Gente, não tem adrenalina. Não tem, é um tédio. Então até o TDAH ele quer lutar contra o tédio. Pode falar. Altas habilidades. Não, aí você tocou na outra neurodivergência que a gente tinha pensado, né? Porque quando a gente pensa na superdotação nas altas habilidades ali, olha, já vai ter toda essa questão da velocidade de processamento, da intensidade ali cerebral da pessoa. Então, a impulsividade dela... a impulsividade dela vai estar ligado com excitabilidade. Então, essa pessoa já vai ser uma pessoa ali que vai ter uma impulsividade por ter uma urgência ali de testar teoria, hipótese, saciar a curiosidade. Então, uma pessoa que a impulsividade dela já vai para um outro lugar. Já vai para um lugar meio empírico, sabe? A gente quer adrenalina, acho que uma coisa muito mais ali dos problemas do córtex pré-frontal e das funções executivas. Já a pessoa ali com superdotação, acho que ela já tá muito mais num lugar de tédio. Ela sente muito tédio, então a impulsividade dá um gás na vida. Dá uma adrenalinazinha, né? Porque essa rotina chata de saber os mesmos horários. É muito doido você viver uma contradição. Uma coisa que a gente foi impossível e que foi ótimo. Um dia a Noemi do nada virou pra mim e falou assim, olha, e se a gente for pra Manaus? E aí eu falei assim, legal, né? Vamos planejar. Ela, não, tem uma viagem agora, dá pra gente comprar hoje. E eu fiquei tipo... Como assim? Ela, já tem a viagem, os passeios, tudo. É pra daqui um mês, dá pra gente ir.
Aí eu falei, por que não? Igual eu falei, gente, a Noemi me pilha e eu vou. Ela tem uma curadoria que é muito personalizada. É o que eu quero. Ela sabe o que eu quero antes que eu falo. Eu sempre falo isso, ela sempre tá certa. Então é muito bom que ela já chega com uma viagem que eu vou gostar. E aí ela falou, vamos pra Manaus. Tanto que eu sou impulsiva. Eu já tinha ingresso comprado para o The Town, que seria em agosto. É verdade. Eu tinha programado, era meu aniversário, que é em agosto. Eu tinha todo um plano, assim, de tipo assim... Nossa, eu vou para esse evento, vou pro The Town, o primeiro The Town. Eu queria muito ir, outra coisa, obsessão em festivais. Então eu queria muito vivenciar aquilo, mas aí, de repente, puf, que tal a gente ir pra Manaus? Aí eu vendi meu ingresso. Então é tipo assim... E a gente foi pra Manaus. E a gente foi pra Manaus. E tudo que tinha pra fazer, a gente fazia. A Noemi comeu uma larva do coco, que é uma larva desse tamanho, gente. Uma larva gigante. Minha vontade empírica de desculpa. Aí eu comi também, porque eu não podia viver sem essa experiência. Aí é isso, gente. A Noemi é impossível, eu vou, porque eu quero ter as experiências. Aí tudo, nós comeu formiga, comeu um monte de coisa lá numa tribo indígena que a gente foi. Nadou com boto, tudo que falava assim, olha, se vocês quiserem, vocês podem fazer isso. A gente olhava um pro outro e falava, não vai ter outra oportunidade. Só que assim, é claro que nessas situações era mais controlado, mas vocês veem que tem um incomum em todas essas coisas de se submeter em situações que são potencialmente perigosas? Sim. E, gente, esse episódio em especial, a gente queria falar sobre todas essas situações que a gente... Queria falar pra vocês mesmo das nossas vivências. É claro que a gente censurou várias histórias, porque a gente não quer dar ideia pra ninguém. Tem coisa e porque a gente... por isso. Não, a gente falou das situações que tem a ver com carona de estranho e adrenalina, mas tem todas as situações que envolvem álcool. Uma hora a gente vai falar de como as pessoas neurodivergentes têm um potencial de ser mais alcoólatras. A gente até mas evita álcool, porque a gente sabe. Não, a gente não é, não. Porque a gente sabe, né? Não. Não, gente, a gente não é álcool, a gente nem bebe direito mais. Sóbria, pelo menos o que eu não, aqui. Todas essas histórias que a gente contou foram as sóbrias. Tem as que a gente não tá sóbrio, tem as que envolvem relacionamentos, tem as que envolvem amizade, tem as que envolvem outras pessoas impulsivas. Então, assim, a gente só queria dar um gostinho, mas não dá ideia pra vocês, não é pra vocês seguirem essas ideias. E é muito mais... Ouçam seus familiares, seus responsáveis. Porque minha mãe fica o tempo inteiro falando na minha cabeça. Cuidado. Quando tem uma notícia de alguém morreu, ela me encaminha. Aí, viu? Ela sabe pra quem mandar. Lá, você foi lá. Ela sempre fala. Tipo assim, não. Cuidado. Fala na minha cabeça. E assim, gente, pais, família da Noemi, amigos, pessoas próximas... lembrem que isso era quando a gente era jovenzinho. Hoje em dia a gente somos... O Mário tá tentando reforçar muito isso, gente, mas nós não mudou. Ele tá muito apegado. Gente, eu não quero que... Antes. Ele já falou isso umas 4 vezes, mas não era antes. Para de ser psicóloga. Gente, mas é porque... Ele tá o tempo inteiro... Que necessidade é essa? Eu quero me esconder num canto. Pior que a câmera tá muito aberta, nem tem um canto pra mim. Mas, gente, a gente quis falar isso tudo também pra agora já emendar que esse episódio é casado. Pra emendar justamente numa coisa que a gente citou no outro episódio, que é o shutdown e o meltdown. E vamos falar disso agora, após a nossa vinheta de encerramento. Tchau, obrigada, gente. Tchau, gente. Veio já o vídeo em seguida pra vocês não perderem o fio da meada. Assiste.